Oi, Gilson, tudo bem? Muito obrigada por dedicar um tempinho para conversar aqui com a gente do IT Fórum. O Gilson Magalhães, ele é presidente da Red Hat Brasil e estando à frente da operação há mais de 8 anos. Gilson, mais uma vez, obrigada. Prazer, tudo meu. Gilson, você acompanhou grandes mudanças na Red Hat nestes últimos anos, né, incluindo aí a aquisição da Red Hat pela IBM em 2018 por um valor anunciado de 34 bilhões de dólares, né? Mais recentemente também a IBM veio anunciar a divisão da companhia em 2 unidades, que é a criação da Newco, né, um spin-off. E, bem, esse movimento, essa orquestração das organizações, como que isso afeta na prática a operação da Red Hat? Olha, sob o ponto de vista operacional, Carla, nós não tivemos praticamente mudança alguma, a não ser algum alinhamento no nível de compliance para que as empresas tenham o mesmo comportamento de mercado. Mas, sob o ponto de vista de operação, como nós operamos, nosso go-to-market, não houve nenhuma mudança, porque foi decisão da IBM nos deixar com neutralidade, o que é extremamente bom para ambas as empresas, extremamente bom para o mercado, porque nós seguimos tendo a capacidade de servir múltiplas marcas, sem nenhum tipo de viés, podendo operar de forma tranquila e transparente com todas as empresas, mas seguramente o fato da IBM fazer parte da nossa história agora nos alavanca em múltiplas direções. Só para você ter uma ideia conceitual, nós estávamos em 48 países com presença da Red Hat, a IBM está mais de 100. Só nisso aí você consegue imaginar que a nossa presença institucional, através da IBM, que passa a ser o que seria um grande parceiro, se estende profundamente. Então, nos alavanca bastante. Mas na sua análise, Gilson, o que tornou a Red Hat tão valiosa, né, tão interessante para a operação da IBM, né? Como que a Red Hat vai bem se alinhar a essa visão de futuro que a IBM tem direcionado nos últimos anos para a nuvem híbrida, né? Tá, são algumas questões bem interessantes. Primeiro, constatar que open source está aí para ficar. Foi uma ideia, um conceito muito contestado na década de 90, iniciou-se em 80, contestado na década de 90, começou a ganhar algum tipo de apreciação a partir de 2000, e no meio de 2000, com a escala que os ambientes de TI precisaram atender, que entrou um novo usuário de TI usando o smartphone, que fez a escala explodir, o open source ganhou seu lugar em definitivo, porque passou a ser uma alternativa eficaz, escalável, segura e barata, principalmente para os grandes usuários, como os provedores de máquinas de search, de informações, como Google, Facebook, Yahoo, todos eles usando em larga escala open source. Então, primeira coisa, então, foi o open source que se estabeleceu como a grande alternativa para infraestrutura de TI. Se tornou, de fato, uma realidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, dentro das alternativas que nós tínhamos para explorar nas comunidades de sistemas open source, a Red Hat foi feliz em escolher algumas tecnologias que fizeram um grande sucesso. Começamos com Linux, você conhece bem, depois fomos para middleware, fomos para virtualização, mexemos em várias pequenas tecnologias relacionadas a isso, mexemos com software para criar soluções de cloud, principalmente para o mundo de telco, que estão aí funcionando bastante bem, para NFV, SDN, e aí a gente migrou para cloud híbrida, e achamos aí a soma de pequenos produtos que montaram uma solução chamada OpenShift, que é hoje o líder global no provimento ou na sustentação de conceitos de cloud híbrida, em especial quando você tem multi-cloud, quando você está pensando de forma bem ampla e aberta no uso do conceito de cloud. A gente já tinha uma liderança, eles perceberam isso e perceberam que esta liderança e esta tecnologia podia se encaixar perfeitamente com o go-to-market deles, então a aquisição fez todo sentido. Para a Red Hat, porque passa a ter
uma organização por trás que nos permite escalar para uma dimensão que a gente não teria condições se estivéssemos sós, e eles tiveram a felicidade de ter por trás essa tecnologia já disponível para viabilizar a estratégia de cloud. Gilson, em 2020 a gente falou exaustivamente desse conceito de novo normal, né? A gente sabe que o ano passado as empresas, até mesmo por questões de continuidade dos negócios, elas aceleraram a sua transformação digital, né? Nesse sentido, em um mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais distribuído, como que fica o open source, né? Dentro dessa nova realidade? Eu diria o seguinte, além da qualidade e da abrangência, o open source, ele hoje traz nas suas soluções a inovação. É importante colocar isso. A inovação, ela saiu de dentro dos laboratórios, das empresas tradicionais e migrou para as comunidades. Se a gente olhar as grandes tendências de mercado dos últimos anos em infraestrutura, vieram das comunidades de desenvolvimento de open source. A gente citaria algumas, como o próprio container, que microserviço container, vem da implementação do conceito de Docker, que vem em cima do Linux, do sistema operacional, e assim, ou seja, e assim vai. E agora a gente está falando em mudar praticamente todo o workload progressivamente, os novos com certeza, e progressivamente todos os outros, pegar até em um determinado momento, fazer uma migração do legado para esse conceito de container, que surgiu na comunidade. Em outras palavras, para dizer que, de fato, a inovação está ali. Então, se você diz o seguinte, como é que vai ser a sociedade daqui para frente? Eu diria, em termos de infraestrutura de TI, 100% impactado por open source. Aí eu diria mais, se você perguntar assim, como é que surge uma startup de TI, você pode olhar que a maioria delas, eu não gosto de falar a totalidade porque é pretensão, mas a grande maioria delas, inicia usando o open source e tende a se expandir usando o open source. Então, o que a gente vê é que, primeiro, é alguma coisa que traz inovação para a empresa, traz escalabilidade, traz segurança e traz a nova geração, que são as startups, as grandes soluções. A pergunta é, como é que se vive sem essas tendências, sem essas variáveis que eu coloquei agora? Agora, eu posso estender um pouco a resposta dizendo, durante a pandemia, aí a gente até pode criar desdobramento, tudo acelerou em TI, na direção de oferecer soluções para esse novo cliente, esse novo consumidor superconectado. O e-commerce precisou explodir, a comunicação explodiu, as telcos precisaram suportar tudo isso. Então, a demanda por insumos de TI explodiu, principalmente no que diz respeito às soluções de infraestrutura, para suportar isso tudo. E infraestrutura significa mais equipamentos brutos e muito só open source. Por isso que a gente tem visto um trend muito positivo na nossa direção. Exatamente, eu acho que se não fossem essas novas disponibilidades de tecnologia na nuvem, toda essa geração de novas startups provavelmente não existiriam, né? Pois a nuvem acaba tornando mais acessível essas inovações. Exatamente. Se você pensar, Carla, o que o jovem procura? O que o jovem que cria uma startup procura? Achar uma solução ou uma entrega ou uma oferta que cresça exponencialmente. A palavra de ordem exponencialmente, porque todo mundo quer virar um unicórnio o quanto antes. Então, a palavra é exponencial. Agora, você consegue imaginar alguém chegando em casa e dizendo assim, mãe, eu vou colocar aqui na garagem um computador que eu comprei, aí bota o computador. Só que do dia para a noite você tem 1 milhão de pessoas, você acertou, seu aplicativo fez sucesso. Vai ter que chegar alguém na sua porta com 3 redes de fibra ótica diferentes para suportar aquilo. Mas ele diz assim, não, multiplicou por 1000 de novo. Aí eu te pergunto, o que você faz com a sua garagem? Não, muda para um prédio. Quanto tempo leva para fazer isso? Você vai perder o time to market. Então, para uma startup, não é que faz todo sentido, é a única forma. Porque você pode começar numa relação com uma cloud pequena,
Se deu certo, você aumenta nessa cloud. Se essa cloud não aguentar, você usa múltiplas clouds. E aí você distribui o seu workload indefinidamente. Então, a elasticidade, quando você tem um modelo baseado em cloud, ele te permite sonhar em se tornar, de fato, um empreendedor que pode chegar a ser unicórnio. Fora disso, muito pouco provável que consiga chegar na escala que se espera e na velocidade de resposta. Além do que, nós temos que falar provisionamento. Como é que se instala uma máquina? É difícil botar todo o software lá dentro, um por um. Nas clouds, você já tem isso automático, você provisiona imediatamente, você escala do dia para a noite, ou da noite para o dia. Gilson, voltando um pouco na história da IBM, Newco e Red Hat, a gente sabe que a divisão IBM Newco acontece em 2021, né? E nessa nova orquestração, a gente falou um pouquinho no início da conversa, mas se você puder detalhar um pouco mais como que essa mudança vai afetar a operação, a forma como a Red Hat atua. O que muda, né, não? Primeiro, a questão da IBM ficando sem a Newco. A IBM está fazendo esse spin-off justamente para focar em duas linhas específicas de interesse em TI que ela vem trabalhando ao longo dos últimos anos, que é a cognição, inteligência artificial, tudo que vem a reboque disso aí, obviamente mexer com dados e por aí afora, e cloud híbrida. Quando se fala em cloud híbrida, inteligência artificial, pouco. A gente tem soluções aqui de suporte de infraestrutura que fornece a base para isso ser construído, mas a aplicação, de fato, não tem nada a ver com o Red Hat. Agora, no que diz respeito à cloud híbrida, é praticamente 100% solução Red Hat, no que diz respeito à gestão disso aí, as camadas de softwares que vão ser colocadas para garantir que isso vai funcionar como se espera, com aquela tranquilidade que a gente espera dar para o cliente, que é simples, Carla, é simples de entender. Se você, por exemplo, quer construir um novo aplicativo, você diz assim, eu vou fazer o meu código em microcódigo e separar em container. Então, você fragmenta a sua aplicação em múltiplos pequenos serviços. Por exemplo, uma solução de mobile. Você pega, é simples de entender, bota o extrato num container. Então, quando a pessoa clica o extrato, ele abre só um container para fazer aquele extrato. Se ele diz assim, eu quero saldo, outro container diferente para o saldo. Eu quero fazer uma transferência. Então, você divide, subdivide, e se der problema em qualquer um desses serviços, você não para o resto, porque você trata só aquele lá e aquele é pontualmente corrigido. Muito fácil, escala. Por exemplo, se você faz mesmo serviço de banco no smartphone, se você quiser fazer uma promoção de crédito e deu certo, porque você fez uma super promoção, aquilo pode escalar para 800 milhões, 1 bilhão, sem que você precise ter isso preparado em casa. Você escala aumentando o número de containers, ampliando a quantidade de nuvens que vão te atender, porque o produto que se propõe a isso faz isso. Isso se chama OpenShift, ele faz esse balanceamento de carga em múltiplas nuvens de forma absolutamente transparente. Então, pergunta é, será que tem outro jeito de fazer que se compare a isso, do ponto de vista de elasticidade, e para atender essa possibilidade de demanda? Acho que não. Então, acho que a IBM, nesse sentido, separar e olhar para isso e focar nisso, está dando um grande passo. Quanto a Newco, eu acho que é uma operação que precisa, de certa forma, inclusive, de uma grande dependência, porque o outsourcing, o managed service que é feito ali, ele é agnóstico, ele toca em qualquer coisa, dá muita liberdade da Newco crescer enormemente para oferecer serviço para uma infinidade de novos clientes e continuar, obviamente, com os que já estão modernizando-se. Interessante. E agora falando um pouco sobre a comunidade de desenvolvedores open source, Gilson, a gente sabe que a comunidade de desenvolvedores de código aberto, elas são bem engajados, né? Nesse sentido de transformação digital acelerada, essa corrida para a nuvem, isso vai influenciar a forma como esses desenvolvedores trabalham, né? Isso influencia no final do dia? Bom, eu diria que o grande hoje protagonista da transformação do que vem por aí é justamente o desenvolvedor. O desenvolvedor, ele vai fazer a transformação digital de fato acontecer, porque em essência, tem um grande líder de TI que fala isso, em essência, transformação digital
é você reconhecer que toda empresa vai ser uma empresa de software. Então, para você virar uma empresa de software, você precisa codificar. Você precisa pegar os seus algoritmos de negócio, o que difere você, e transformar isso numa linha de código que possa ser automatizada em algum momento para tomar decisão, para orientação de equipe, para alinhamento de estratégia. Isso tudo é codificação. Então, o desenvolvedor hoje, ele talvez seja um dos personagens profissionais da história da humanidade que tem maior influência no futuro do que vamos viver e vamos vivenciar. Isso significa também avanços em inteligência artificial, que é pura programação, é puro codificador, é puro desenvolvedor, e essas comunidades, elas estão muito próximas e, eu diria, de criar uma independência total de qualquer código proprietário no médio prazo. As soluções, por exemplo, de inteligência artificial que já surgem abertas, elas têm vantagens porque elas ganham o reforço de outros pesquisadores, outros cientistas que imediatamente pegam aquele código e constroem alguma coisa em cima. É muito difícil hoje competir com uma empresa de código fechado, porque os doutores, as teses de mestrado, em geral, saem com códigos abertos. E aí você imagina como é que isso vai acontecer no médio prazo em termos de avanço. Então, o desenvolvedor diria, o grande personagem. É muito interessante, pois existe muito desenvolvimento, né, de pesquisa acadêmica por trás dessa comunidade. Exatamente. Nós temos aqui exemplos no Brasil de universidades, como em Campina Grande, que eu cito, poderia citar outras, que tem muita gente fazendo muita coisa, mas Campina Grande é o principal desenvolvedor de um dos produtos que a Red Hat usa, que é o OpenStack, e é o principal desenvolvedor de um dos itens do OpenStack do mundo. A principal universidade em termos de contribuição do mundo está em Campina Grande, na Paraíba. Ou seja, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui no nosso solo. Gilson, falando de Brasil, da operação brasileira aqui da Red Hat, vocês anunciaram há um tempinho os bastidores do Pix, o meio de pagamento instantâneo lançado pelo Banco Central, e a gente sabe, com grandes números, né, muito expressivo nesses últimos meses, desde que foi lançado, né, o meio de pagamento. E vocês, a Red Hat, desenvolveram todo o arcabouço tecnológico por trás, né, e, bem, a gente sabe que é um projeto robusto, é complexo, né, dada tantas integrações com instituições financeiras, também a escala disso. Então, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, como é que se deu, né, isso nos bastidores, né, compartilhar um pouco dessa complexidade por trás também da tecnologia que possibilita isso. Faço sim com prazer. Esse é um projeto que nos dá muito orgulho. Uma coisa importante para começar é dizer o seguinte: todo o mérito, e de fato, não estou fazendo isso porque é meu cliente, não, é do Banco Central. Primeiro, eles pensaram de forma muito ampla no que é possível fazer com as novas tecnologias, que não, o Pix é só o começo, vem aí Open Banking e por aí afora, vem mais coisas, tem algumas coisas talvez eu não possa nem falar. Eu me orgulho muito do fato do Brasil ter escolhido esse caminho e nessa velocidade, porque há críticas também com relação à velocidade. E o Banco Central disse: somos capazes, vamos fazer na velocidade que nós achamos que é possível e o Brasil merece e a gente consegue fazer. Escolheram uma arquitetura, veja, a escolha da arquitetura não fomos nós que oferecemos, essa aqui é a melhor arquitetura. Eles pesquisaram no mercado e escolheram uma arquitetura open source. Olha que interessante. A decisão deles foi essa: nós simplesmente competimos numa RFP, que seria um edital duríssimo, com muitas fases técnicas para a gente garantir a performance, elasticidade e tudo mais que tecnicamente se exige de uma solução dessa, e ganhamos com uma solução open source, que se chama Kafka, e essa solução nós implementamos num produto, a IMQ, que simplesmente faz o seguinte: as múltiplas solicitações chegam e ele coloca no stream, ele alinha numa fila e faz o registro da operação em definitivo com absoluta segurança e garante que o sistema todo funcione.
Então, a decisão da arquitetura foi do Banco Central, a decisão de usar open source, a decisão de... Por quê? Porque também é muito mais rápido, muito mais leve, funciona perfeitamente e é extremamente mais barato. Então, a solução, a arquitetura, a visão é 100% mérito do Banco Central. A alegria da gente é ter ganho, tecnicamente, esse edital, e agora está super bem implementado, a gente participou com consultoria, e a gente segue, obviamente, observando para não dar nada errado. Tudo indica que não tem porquê, que quando funciona, funciona bem, escala na nuvem. Esse AMQ não, mas a parte de cadastro, outro escala com o OpenShift, aquele produto que eu te falei. Então está tudo bem armadinho para escalar para as outras soluções que vêm por aí. E a gente, obviamente, vai tentar se preparar para os próximos RFPs, próximos editais. É um projeto muito longo em termos de tempo, com muita gente dedicada, Gilson? Curiosamente, não. Eu diria que alguns poucos meses. As soluções elas são implementadas muito rapidamente. O dever de casa anterior de preparar o que seria a implementação foi feito pelo Banco Central. Poucos meses, 2, 3 meses, estava tudo montado. E agora, como eu disse, vem pela frente aí o Open Bank, que vai transformar a realidade bancária brasileira, na relação com o cliente, que vai ter acesso aos seus dados, e depois, por último, o Open Finance, que aí o Brasil vira uma outra nação no que diz respeito à gestão de finanças e a inclusão, muito provavelmente, toda a população nesse ambiente financeiro. Eu falei até recentemente que eu aposto no longo prazo, do fim, nunca é um fim total, mas o fim do papel moeda. Eu sigo apostando. A China já está dizendo que quer fazer isso, descobriu que não pode ser tão rápido, mas que está indo nessa direção, nenhuma dúvida. Eu ouvi recentemente bancos comentando que uma das coisas mais caras para o banco é entregar um papel moeda na mão de alguém. Botar dentro do caixa eletrônico, botar dentro da agência o dinheiro seguro, custa muitíssimo. E todo mundo quer se livrar desse custo, a gente quer a transação. E a transação fica muito fácil com o Pix, fica ridiculamente fácil. Gilson, agora falando um pouco sobre a sua carreira, né? Antes de assumir a Red Hat aqui no Brasil, você foi Country Manager da Dell Software e anteriormente foi vice-presidente de contas estratégicas da Oracle. Mas sua carreira em tecnologia começou como programador do CNPq. Então, o que te atraiu inicialmente a seguir uma carreira em tecnologia? Eu comecei muito cedo, porque eu tô em TI desde os 18 anos. E foi meio que acidental, curiosamente. Eu tinha acabado o segundo grau, tinha feito eletrônica, e computador era uma coisa ainda muito embrionária, principalmente, eu digo, personal computer. Computadores já existiam os grandes mainframes, né? Mas o acesso do dia a dia do cidadão a um computador era nulo. E aí eu fui morar nos Estados Unidos e lá eu disse, vou seguir engenharia elétrica. E esbarrei no departamento de computação. Eu disse, nossa, o que é isso aqui? Aqui já está assim? Aí eu fui conversar com algumas pessoas e me apaixonei pela ideia, entrei no curso e desde então, 1979, que eu não faço outra coisa a não ser lidar com isso, e eu absolutamente adoro. São muitos anos nessa direção. Agora eu tropecei no computador, por assim dizer. Foi por acidente, mas... Foi por acidente. Mas só a melhor coisa que eu fiz na vida. Adoro, é espetacular e é transformador. E para fechar, Gilson, a liderança foi extremamente desafiada em 2020 e as empresas de tecnologia também tiveram que se desdobrar aí para atender essa demanda que foi acelerada, né, dos clientes e dos negócios. Então, uma pergunta mais sobre a liderança, sobre a sua liderança, né? Investindo sobre o ano de 2020 e sabendo que provavelmente esse ano não vai ser muito diferente em termos de desafios, né? O que você destacaria como maior aprendizado, que também deve servir para até mesmo de conselho, né, para os seus pares e outras lideranças? Eu não quero usar uma retórica que é bonitinha para falar sobre liderança, né? Que usa retórica. Vou dizer o que eu sinto. Eu sempre entendi na minha vida, e eu gosto disso, eu gosto de gente. Eu entendo que a liderança já vem apontando os princípios de liderança para que haja uma atenção maior à pessoa que compõe
a empresa e não simplesmente tratá-la como uma peça de um mecanismo, não, a pessoa. Agora, na pandemia, eu acho que isso ficou evidente para todos aqueles que já apostavam nisso, já entendiam que o foco tem que ser no ser humano, não só o interno como o externo. O cliente que está comprando de você também é uma pessoa com seus interesses, seus desejos, seus medos, suas inseguranças. Então, tratar pessoas. Eu acho que muitos líderes que ainda não entendiam isso, que eram orientados à cota, orientados ou tinham eventualmente medo em alguma direção, se cedesse a esta visão, porque podiam ser superados por outro, porque demonstrariam fraqueza, fragilidades. Eu acho que foi um ano para mostrar com clareza que é um ano de demonstrar fraqueza, de demonstrar vulnerabilidade, de dizer que é humano também, de entender a humanidade do outro. O outro pode não estar aqui no outro dia. E essa percepção que eu noto que meus colegas passaram, de entender que é importante que as pessoas, antes de mais nada, estejam seguras, depois a produtividade, entender que as pessoas precisam ser compreendidas nas suas grandes dificuldades, porque não é só estar seguro. E quem tem criança, que é mulheres com crianças, como é que faz para entrar numa reunião que precisa ter um pouco de concentração? Qual é a tensão que ela sente se ela tem que enfrentar um líder com uma criança pedindo ajuda no banheiro e ela não pode fazer nada? Ela vai deixar a criança ou ela vai se levantar? Todo essa tensão emocional, essa tensão dos dois lados, eu acho que serviu de lição para as pessoas pensarem o seguinte: antes de mais nada, o ser humano. Porque se não for assim, dificilmente os objetivos vão ser atingidos, dificilmente você vai ser, de fato, um líder para o futuro. Porque o ser humano está acima de qualquer coisa.